Fala galerinha, beleza? Tô aqui na lista da semana passada, deixa eu ajustar aqui que a gente parou, né? Na questão número 6. Era a lista que começou, ó. Deixa eu arrastar o meu reloginho aqui pra cima, porque ele tava no meio do cursor. É uma questão que começou com essa lista aqui, ó. Que a gente fez aqui no vídeo 1, beleza? De novo, vou botar meu reloginho aqui pra dentro. Então vamos lá. Vamos nessa questão número 6 aqui, que era uma questão que eu tinha pulado. E ele fala de uma técnica chamada técnica da cromatografia. A cromatografia é uma técnica de separação de misturas que consiste numa fase chamada de móvel, que é uma fase que se move ao longo do percurso, e uma fase chamada de fase estacionária. Cara, eu costumo chamar a cromatografia de uma corrida. É uma corrida que acontece através de interações intermoleculares e depende muito do líquido que a gente vai usar, mas para você entender o que eu estou falando, eu botei um videozinho aqui, ó, que eu estava assistindo agora. Isso daqui é uma folha de papel e aqui a gente tem 4 substâncias diferentes, naturalmente, representadas aqui pelas cores, e a gente vai colocar essas substâncias nessa linha daqui de baixo. Então vamos lá, ó, só para você ver. Olha lá, ele vai pingando uma gotinha em cada trecho da folha sinalizada ali por aquele traço de baixo. Agora ele vai pegar essa folha e vai mergulhar num líquido. Vou dar uma pausa aqui para poder explicar a vocês. Ó. Ele pega a folha, olha lá, e mergulha no líquido. Esse líquido aqui, eu não sei se você está vendo, tem uma região mais sombreada aqui embaixo. Ele bota assim, ó. Em seguida o papel é colocado de maneira reta e plana em um recipiente de vidro tampado e com solvente. Com o passar do tempo, o solvente arrasta o componente da amostra com quem tem mais afinidade. E aí olha quando eu soltar o vídeo o que acontece, ó. Se você reparar aqui, ó, a primeira cor que estava aqui não era uma cor primária, ela era uma mistura de cores. A cor vermelha, eu acho que é vermelho, de vermelho para vinho ali, ele se arrasta mais lentamente, beleza? E esses amarelos aqui, ó, há um arraste intermediário. E essa cor azul aqui, ela consegue correr mais rápido através do líquido. Você vai perceber aqui que esse líquido, ó, ele está subindo. À medida que ele vai subindo, ó, as coresinhas vão acompanhando eles em velocidades diferentes. Olha lá. Beleza? Então dá para perceber nitidamente que quando esse líquido aqui sombreado foi subindo pela folha, as cores azuis, elas acabaram andando mais rápido. A gente chama isso de afinidade, ou seja, uma coisa chamada de partição líquido-líquido, quando um líquido acompanha outro. Esse daqui mais lentamente. E a prova, cara, vai fazer esse tipo de pergunta baseado rigorosamente nas interações intermoleculares. Ele fala assim, ó, a cromatografia é uma técnica de separação de substâncias orgânicas a partir da polaridade de suas moléculas. Admita que um corante natural foi analisado por essa técnica e que sua composição apresenta as seguintes substâncias. Ele coloca essas 4 substâncias aqui, ó, e eu vou chamar a atenção para vocês, vou dar uma reduzida para a gente poder olhar todas elas na mesma página. A substância número 1, por exemplo, ela é um hidrocarboneto, ela só tem átomos de carbono e hidrogênio. Como ela é um hidrocarboneto, galera, eu vou escrever rigorosamente aqui que ela é uma substância apolar. Então a substância número 1 é uma substância apolar. Ela tem as interações mais fracas de todas. A2, A3 e A4 existem pontos de ataque, por exemplo. Essa hidroxila aqui é um ponto de ataque por polaridade. Essa hidroxila do outro lado também. E esse C dupla O aqui, que é uma carbonila, também é um ponto de ataque. Esse cara tem menos pontos de ataque, mas tem um ponto de ataque. E esse daqui é o que tem mais pontos de ataque absolutamente de todos. A pergunta que o cara vai fazer é o seguinte, vamos para a pergunta. Após a separação cromatográfica, as moléculas do corante se distribuíram em 2 fases. Na primeira, identificaram-se as moléculas com grupamentos polares. E na segunda, a molécula polar. Bom, se a gente reduzir aqui de novo, as moléculas que são polares, que ele fala que vai ser formado na primeira fase, são as moléculas que têm esses pontos de ataque aqui, ó, que tem hidroxilas. Então as substâncias 2, 3 e 4, elas estão misturadas ainda porque elas têm
a mesma afinidade por polaridade, enquanto a substância número 1, ela por ser apolar, ela vai fazer parte do segundo grupo, que é esse daqui, ó, que é exatamente o que ele está pedindo. Vou aumentar aqui para você ver. Então a molécula que é apolar, ou seja, aquela que vai ser indicada na segunda fase, é a molécula número 1. Desse jeito aqui. Tranquilo? Beleza pura? Então a molécula número 1 é uma molécula que tem absolutamente apolaridade, por isso que ela é classificada desse jeito aqui, ó. Vou voltar no desenho para você ver. A molécula número 1 é essa. É um completo hidrocarboneto. Cara, se você olhar para a questão, essa foi a questão da UERJ, tá? Se você olhar na sua folha, na questão número 9, a questão número 9, ela fala rigorosamente da mesma técnica. Ah lá, vou colocar na mesma página, né, para poder ficar mais fácil, bem que aqui dá para ler legal. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases immiscíveis. O componente da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel, que é a fase em movimento no papel. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, ou seja, a fase estacionária, galera, é a folha, que a gente viu nesse videozinho aqui, ó. A fase estacionária é o que fica parado. A fase móvel, ó, vou fazer um quadro a quadro aqui, ó, é o líquido, ó, que vai subindo. Ó lá, essa é a fase móvel. Então a fase móvel é o líquido que vai subindo pelo papel. A fase estacionária é o papel. E aí ele vira para mim e fala assim, ó, a fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, estou aqui na terceira linha, que pode absorver até 22% de água. E a água é absorvida, que funciona como fase estacionária líquida e que interage com a fase móvel, também líquida, que eles chamam de partição líquido-líquido. Os componentes capazes de formar interações mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Olha que coisa importante que ele disse aqui. Os componentes migram mais lentamente desde que eles façam interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária. E ele diz aqui no texto, na terceira linha, de que a fase estacionária consiste de celulose e ela consegue interagir com a água. Senhores, mesmo que você não saiba a fórmula estrutural de uma molécula de celulose, quando ele te dá a dica de que ela consegue interagir com a molécula da água, e a molécula da água sendo uma molécula polar, é importante a gente salientar isso. A molécula da água é uma molécula polar. Como ela consegue interagir com a molécula da celulose, a molécula da celulose também é uma molécula polar. Claro que você não tem o Google lá na hora para chegar aqui e botar assim, ó, celulose. Ah lá, e aí quando a gente vem aqui, ó, eu tô no YouTube. Deixa eu voltar aqui pro Google. Ah lá, então eu vou voltar aqui e vou botar assim, ó, celulose estrutura. Ah lá, então eu vou botar aqui no Google Imagens para a gente ver que a molécula da celulose tem vários pontos de ataque pela hidroxila. E o Enem considera que uma molécula de celulose ela é tão conhecida que ele não precisa fazer o desenho para poder você saber que ela é uma molécula que tem vários pontos de ataque por hidroxilas. Então elas têm muitas hidroxilas. Então quando ele pesa e diz para mim que a fase estacionária da celulose, que por ter muitas hidroxilas é polar, ela pode absorver 22% da água, que também é polar. Portanto, polares são absorvidos por moléculas polares. E uma coisa importante que ele diz assim, ó, que os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Cara, você podia parar de ler aqui e ir direto para a pergunta, mas eu vou ler o restante. Ele fala assim, ó, uma mistura de hexano, 5% volume com acetona, foi utilizada como fase móvel na separação dos componentes. Ou seja, galera, o hexano é conhecidamente uma substância apolar. Ou seja, as moléculas que são apolares, elas vão ter uma interação melhor com o hexano. E aí o cara resolve colocar os desenhos, que se você estiver atento na prova da UERJ, ó, volta na prova da UERJ um pouquinho, memória fotográfica, ó, cara, dá um look nos desenhos que estão aqui,
e dá uma olhada nos desenhos que estão aqui na prova do Enem. Porra, são os mesmos. O cara só colocou um desenho a mais. E ele pede exatamente para você marcar a opção da molécula que migra mais lentamente. Como eu sei que muita gente, assim como eu, é dislexa e está assistindo o vídeo, eu vou voltar aqui, ó, nessa parte de amarelo e diz que os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária, que é a celulose, que tem um monte de hidroxilas, migram mais lentamente. Galera, eu vou procurar a substância que tiver mais hidroxilas, porque quem tiver mais hidroxilas vai conseguir fazer uma associação mais forte com a molécula da celulose. Se você olhar para o licopeno, essa molécula aqui ela é um hidrocarboneto, assim como o alfa-caroteno e o gama-caroteno. São todas apolares. Essas moléculas aqui, elas gostam do hexano. Essas três primeiras moléculas aqui, ó, licopeno, o alfa-caroteno e o gama-caroteno, elas gostam muito desse cara aqui, ó, que é o hexano, que é a chamada fase móvel. É essa daqui, ó. Só que a pergunta, senhores, não foi para a fase móvel. A pergunta foi para a fase estacionária, que é a celulose, que tem muitas hidroxilas. Quem vai fazer a interação mais forte com a celulose? É o cara que tem uma hidroxila, que é a alfa-criptoxantina, ou a capsorubina, que além de ter duas hidroxilas, também tem duas carbonilas, conferindo a ela uma polaridade maior. E se ela tem uma polaridade maior, obrigatoriamente a resposta correta tem que ser a letra D de dado. E a prova da UERJ, galera, e a prova do Enem gostam muito dessas questões de polaridade de moléculas e essa brincadeira de ter hidroxila ou não ter. Eu preciso saber que quando uma molécula tem hidroxila, ela é muito ponto de ataque por moléculas que também são polares, normalmente a água. Se a gente pegar a questão número 10, o cara fala assim, ó, lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Ele mede o grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada pelo seu coeficiente de partição. Aqui, por exemplo, ele está falando de um termo chamado de lipofilia, que é uma coisa que gosta muito de moléculas apolares. E ele desenha essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, se eu não estiver enganado, é a estrutura da testosterona. Ah, ele botou aqui, ó. Se a gente colocar aqui, ó, no lugar desse X, a gente bota a hidroxila. E galera, quando a gente bota a hidroxila aqui, essa hidroxila aqui, ela faz com que a substância deixe de ter um caráter lipofílico. Porque para ter um caráter lipofílico, ele já falou, tem que ser apolar. E substâncias que têm hidroxila não são apolares. Então, se eu arrancar essa hidroxila daqui, olha lá, melhor, se eu arrancar não, se eu substituir a hidroxila daqui no X, olha lá, quando eu botar essa hidroxila aqui, a molécula passa a ser a de testosterona e ela não vai ter um caráter lipofílico. Ou melhor, ela vai ter um caráter lipofílico baixo, por conta da presença da hidroxila. Se eu arrancar a hidroxila dali e botar o hidrogênio e o CH3, ao contrário do que aconteceu, aí a substância passa a ter um caráter lipofílico alto. Ou seja, se eu chegar aqui no lugar do X e botar um hidrogênio, se eu chegar aqui no lugar do X e botar um CH3, eu tenho obrigatoriamente um caráter lipofílico alto. Se eu chegar aqui no lugar do X e botar a hidroxila, eu vou conferir a substância um caráter de polaridade e aí eu vou conferir a ele o que eu chamo de baixa lipofilia. Então eu preciso entender que se eu trocar por hidroxila, eu diminuo a lipofilia. Se eu botar um hidrogênio e se eu botar um CH3, eu aumento a lipofilia. E aí ele bota assim, ó, em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são respectivamente... Bom, a testosterona tem uma lipofilia baixa, porque a hidroxila entrando aqui, ela deixa de ser uma molécula polar. Então se eu botar a hidroxila aqui, ela vira ponto de ataque da água e deixa de ser lipofílica. Se eu botar hidrogênio e CH3, eles naturalmente terão caráter lipofílicos maiores do que a testosterona. Então a resposta correta aqui é maior e maior. Olha lá, o caráter lipofílico da testosterona, o caráter lipofílico, desculpa, das substâncias 1 e 2 é maior do que o da testosterona.
Então, galera, eu preciso ficar muito atento a isso, muito atento. A prova brinca com isso o tempo inteiro. Quer ver um outro que a prova faz? Eu sei que eu estou bagunçando a lista aqui, mas é importante a gente saber isso. Então, por exemplo, eu tenho uma substância aqui, ó. Deixa eu ver aqui uma questão que é do Enem. Essa aqui, por exemplo. Eu vou ler o texto aqui para vocês, eu estou na questão 19. Ó. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande importância dependendo da sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas por sua carência. Galera, hidrossolúveis quer dizer que eu estou diante de moléculas polares. Para eu ter moléculas polares, eu preciso ter grupos hidroxila, eu preciso ter grupos NH, eu preciso ter grupos NH2. Desse jeito. Se eu tiver esses 3 grupos aqui, as substâncias têm caráter hidrossolúvel. Agora, se as substâncias forem, por exemplo, apolares, do jeito que está aqui, elas são chamadas de lipossolúveis. Então ele diz que substâncias hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto as lipossolúveis não. E aí ele lista para mim 5 moléculas, eu vou diminuir aqui o tamanho da página, 5 moléculas, ele diz qual delas eu preciso fazer uma suplementação diária maior. Lembra que algumas vitaminas, principalmente as hidrossolúveis, elas são eliminadas com muita facilidade na urina, o maior componente da urina é água, e substâncias que têm muitas hidroxilas adoram a água, adoram ir para fora do nosso corpo com muita facilidade. Então, quando a gente passa o olho nas 5 substâncias, vocês vão ver que essa daqui é essa hidroxila, essa daqui é essa hidroxila, essa daqui é essa hidroxila e essa daqui é essa hidroxila, são moléculas que têm pontos de ataque pela água. Então, essa substância número 3 aqui, ó, é a substância que vai precisar ser reposta com maior frequência. Beleza? Essa substância aqui é a substância que vai precisar ser reposta com maior frequência. Para você ver como isso cai, galera. Isso cai com uma facilidade muito, muito, muito grande. Por exemplo, aqui eu tenho outra da UERJ. Olha lá, questão número 22. Se você olhar, as questões elas têm o mesmo formato. O cara bota muitos desenhos que são relativamente grandes, e ele pede para que você analise através do esquema da polaridade. Ele pede para você dizer aqui, ó, observe as estruturas de 4 vitaminas lipossolúveis. Aí você vai pensar assim, Daniel, mas lipossolúveis não são de moléculas apolares? Sim, mas aqui tem hidroxila, aqui também. Só que, cara, uma hidroxilazinha só faz com que a molécula seja lipossolúvel? Não. Mas a parte carbônica dela é muito grande, como está aqui, por exemplo, olha a parte carbônica dela. Que gigante. Olha a parte carbônica dela aqui também, ó, dessa número 3, que gigante. Essas são moléculas lipossolúveis, mesmo tendo uma hidroxilazinha. Ele vira para mim e bota assim, ó, as vitaminas A e D apresentam a função álcool em suas estruturas. A função álcool está aqui, por exemplo, e a função álcool está aqui, por exemplo. Beleza? Tranquilo? E essa é uma questão interdisciplinar, hein? Questão interdisciplinar que eu vou deixar para vocês pensando aí. Então, essas duas aqui são as vitaminas que ele falou, chamada de A e D. A vitamina E tem um fenol. O fenol, galera, é quando a hidroxila aqui, olha a hidroxila aqui, ela está ligada direto no anel aromático. Isso aqui é um fenol. E a vitamina K, a da função cetona. Olha lá, vitamina K é a da função cetona. Aí agora o cara me sacaneou porque ele botou uma pergunta de biologia. Olha lá. Para a manutenção das propriedades de coagulação do sangue, é necessária a absorção de qual vitamina? Ou seja, a questão era de química, pela identificação da função, mas era também de biologia. Vocês sabem qual é a vitamina responsável pela coagulação do sangue? Ó, se eu estou na prova do UERJ, eu estou morto. Eu vou botar aqui, ó, vitamina responsável coagulação do sangue. Vitamina responsável pela coagulação do sangue. Será que eu vou achar
ou eu vou ter que ligar pro Igor, moleque? Vou ter que ligar pro Igor. Vou nada aqui, ó. Vitamina K é a vitamina que precisa ser usada no processo de coagulação do sangue. E a vitamina K, segundo o que ele falou aqui, ó, tem a função cetona. Olha lá, função cetona, tá aqui, ó. E a única substância aqui que tem a função cetona, que é caracterizada pela presença da carbonila, é o item número 1. Olha a função cetona aqui. Aliás, são duas, né? Esse C dupla O aqui, ó, para quem não se lembra, ou para quem nunca viu a função cetona, isso aqui é uma função cetona. A gente vai estudar ainda as funções orgânicas. E aqui também a gente tem a função cetona, beleza? Então a resposta correta aqui do item 19, ou melhor, do item 22, é a letra A. Beleza? Tranquilidade? Vamos voltar lá para cima para a gente voltar para a nossa ordem cronológica, porque esses assuntos eles vão aparecer ainda de forma frequente nos exercícios. Por exemplo, essa questão aqui é uma questão muito boa. A questão número 8, que fala das forças intermoleculares. Eu não sei se você lembra das forças intermoleculares, mas eu vou escrever elas aqui, ó. Dipolo induzido. Dipolo permanente. Chega de dipolo, né? A gente tem aqui as ligações de hidrogênio. E a última interação que a gente chama de íon dipolo. Senhores, 4 interações aqui. E essas 4 interações, dipolo induzido, dipolo permanente, ligação de hidrogênio, íon dipolo, elas se caracterizam por uma diferença entre elas. A dipolo induzido, que existem outros nomes para elas, né? Elas são chamadas de dispersão de London ou de forças de Van der Waals. Elas acontecem exclusivamente em moléculas apolares. Beleza? As dipolo permanente acontecem exclusivamente em moléculas polares. A ligação de hidrogênio acontece exclusivamente em moléculas polares, desde que a gente tenha o hidrogênio interagindo com o flúor, ou a gente tenha o hidrogênio interagindo com o nitrogênio, ou a gente tem o hidrogênio interagindo com o oxigênio. Beleza? E a íon dipolo, que é a estrela da companhia, sempre cai. A íon dipolo acontece quando a gente tem um sal, galera, misturado com moléculas de água. Beleza? O simples fato de você jogar sal na água faz com que você tenha uma interação do tipo íon dipolo. Eu não sei se vocês lembram, a gente também vai estudar isso ainda. Os sais eles têm uma característica de terminar com um eto, ito ou ato. Tipo assim, cloreto de sódio, ele é um sal. Fosfito de cálcio, ele é um sal. Carbonato de potássio, ele é um sal. Então, se o cara terminou com eto, ito ou ato, ele é um sal. E o que ele vai pedir aqui é o seguinte, ó, e aqui ó, tá em ordem de força, tá? Eu comecei aqui da mais fraca e à medida que eu fui descendo, eu tenho as interações mais fortes. Ele diz assim, ó, partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água, que sob condições adequadas de temperatura e pressão propiciam a formação de nuvens e, consequentemente, das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação dos ácidos com a base NH3 de forma natural ou antropogênica. Aí olha o que ele fala aqui. Dando origem para o sais de amônio. Palavrinha mágica. Ele quer saber o seguinte, ó, a fixação de moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação, que são os sais de amônio. Galera, ele quer saber, em outras palavras, o tipo de interação que ocorre entre a molécula da água e a molécula do sal de amônio. E aí a resposta correta tem que ser a letra D, interações do tipo íon dipolo. A gente precisa tomar cuidado, porque nem sempre ele vai dizer para você que você tem um sal. Às vezes ele vai colocar a estrutura e vai dizer, ou melhor, não vai dizer que aquela estrutura ali é um sal. Isso aconteceu aqui embaixo. Eu preciso saber dessa interação. Primeiro que ela existe, a interação íon dipolo,
E segunda, que ela é a interação mais forte de todas. Isso aconteceu na questão número 18. A famosa questão do Enem das fraldas descartáveis. Ó. As fraldas descartáveis que contêm um polímero poliacrilato de sódio. Aí, se você é malandro aqui, ó. Poliacrilato. Olha o ato ali de novo. De sódio. São mais eficientes na retenção de água do que as fraldas de panos convencionais, constituídas de fibra de celulose. Olha que curioso. Dessa vez ele colocou a estrutura da celulose. Então, quem tivesse feito, por exemplo, as provas anteriores do Enem, teria visto que a estrutura da celulose, tem várias hidroxilas. E eu preciso entender o seguinte, quando a molécula de água interage, galera, com a molécula da celulose, ela faz ligações de hidrogênio. Olha o HO aqui, ó, que a gente chama de HFON. HO, HO e HO. E aqui não. Aqui a gente tem uma ligação iônica. Por isso que a fralda descartável, representada por esse polímero aqui, número 1, ela é mais eficiente na retenção de água da urina. Por quê? Porque as interações entre a estrutura presente na fralda, que é uma estrutura de um sal, ela tem uma interação mais forte com as moléculas de água. E como é que a gente chama, Légora, essa interação mais forte das moléculas de água com as moléculas, não posso falar moléculas de sal, mas com as formas cristalinas do sal, porque os sais são cristais. Ah, então, a interação que vai acontecer aqui, ó, na 1, é uma interação íon-dipolo. Íon-dipolo entre a água e o sal. Na número 2, a gente vai ter uma interação por ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio aqui, ela ocorre entre a água e a celulose. Olha lá, celulose. Beleza? Aqui a interação por ligação de hidrogênio, mais fraca. E aqui a interação por íon dipolo, mais forte, quando eu comparo um com a outra. Por isso que a resposta correta é a letra E, galera. A eficiência das fraldas descartáveis se dá porque as moléculas mais fortes, ou seja, as ligações íon dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água em relação às moléculas de hidrogênio e a de celulose das moléculas de água. Beleza? Então, interação mais forte entre o poliacrilato e as moléculas de água. A gente resolveu a questão número 18. Eu não posso de jeito nenhum esquecer essas 4 interações que eu acabei escrevendo aqui, ó, na questão número... Cadê a questão, senhor? Na questão número 8. Ah lá. Essas 4 interações aqui, ó, certamente uma delas vai estar na prova desse ano, que a gente espera que seja lá em dezembro, janeiro, fevereiro ou julho, brincadeirinha. A gente espera que seja em dezembro para a gente ganhar um tempinho aí para rever alguns assuntos. Beleza? Eu falei tanto de moléculas que têm caráter polar, moléculas que têm caráter apolar, e agora a gente fala de um pouquinho de moléculas que têm o caráter nenhum nem outro, ou ao mesmo tempo os dois, que são as substâncias anfipáticas. Substâncias anfipáticas são aquelas substâncias que possuem uma polaridade em determinado ponto da molécula e uma apolaridade em determinado canto da molécula. E no caso aqui, ó, para a gente poder encerrar essa segunda parte do vídeo, né, resolução de questão dá muito trabalho e é muito longa aqui por vídeo do que em sala de aula. Se você olhar, essas substâncias são chamadas de anfipáticas, porque elas são, ó lá, polares e apolares ao mesmo tempo. Beleza? São moléculas que são polares e apolares ao mesmo tempo, e a gente as chama de anfipáticas. Ah lá, as moléculas anfipáticas são moléculas que têm uma delas, parte delas, melhor dizendo, tem polaridade e a outra parte não, são partes apolares. E aí ele chama essas moléculas também de tensoativos. A gente tem inúmeros tensoativos que são usados no nosso cotidiano. Por exemplo, detergente é tensoativo, sabão é tensoativo, e shampoo é tensoativo, e a gente vai repetir isso várias vezes,
porque isso certamente vai ser tema de prova. Para a gente poder entender, essa parte grande aqui, ó, a parte carbônica, eu não vou contar, mas devem ter aqui uns 14, 16 carbonos, ela é uma parte apolar do desenho. E esse pedaço aqui, ó, que tem a carguinha negativa, a gente chama de cabeça negativa, é a parte polar. Essa é claramente uma substância anfipática, essa é claramente um tensoativo, ou seja, é uma substância que é capaz de destruir a tensão superficial da água. A água, ela consegue formar, eu falei na live de sábado no Instagram, eu vou disponibilizar esse material para vocês gravado, de que a água é capaz de formar uma lâmina na superfície dela, chamada de tensão superficial. Ou seja, que é quando as moléculas de água elas se unem na lâmina da superfície, isso inclusive permite que insetos pousem sobre a água e que quando você, por exemplo, mergulhe numa piscina de barriga, né, a famosa barrigada, que você se machuque, porque as moléculas de água elas formam uma parede na lâmina, ou seja, na superfície. Então, quanto maior for a sua área de contato com essa parede, mais você se machuca. Por isso que normalmente a galera mergulha de braço colado no corpo ou estendido para frente, porque se você cair de barriga, você vai encontrar essa tensão superficial, essa parede que a água forma. Mas voltando para a questão aqui, cara, essa é uma questão muito fácil. Ele quer saber o seguinte, você vai mergulhar esse tensoativo aqui na água e ele quer saber qual o comportamento dele na água. Bom, essa parte polar aqui, ó, que é a parte que tem carga, ela vai mergulhar na água, obviamente. E essa parte apolar aqui, ela vai ficar de fora. De maneira que eu jamais poderia marcar a letra A. A letra A coloca o rabinho, que é esse pedaço aqui, ó, todinho dentro da água. Não pode. Esse pedaço aqui ele gosta de gordura. Esse pedaço aqui ele é hidrofóbico. Ele não gosta da água. Ele gosta de gordura. Assim como a letra B é absurda, porque a letra B coloca lá a cabecinha polar longe da água e o rabinho, a ponta do rabinho encostado na água. Galera, o rabinho tem que fugir da água e o pontinho preto aqui ele precisa encostar na água, por isso que a resposta correta é a letra C, ó, que é esse pedacinho todo aqui. Eu não vou conseguir sublinhar tudo, até que deu. Olha lá. A letra C tem um cara que é negativo encostando na água e o cara que é apolar fugindo da água. Só para a gente poder passar o olho nas outras aqui, ó, eu não posso em momento nenhum colocar a parte apolar em contato com a molécula da água. Então, a opção verdadeira é a letra C. E isso acontece, por exemplo, aconteceu aqui na prova da UERJ, ele virou para mim e falou assim, ó, vou botar tudo na mesma página, para você ver como as questões, galera, desse assunto, elas se repetem. Olha lá. Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por duas fases líquidas immiscíveis, são denominados óleos bifásicos. Observe a tabela, as principais características de um determinado óleo bifásico. Então, óleo bifásico é aquele óleo que não se mistura, ele tem uma parte aquosa e uma parte orgânica que não se misturam. Ele colocou aqui os pesos, né, de cada parte e o volume ocupado por essas partezinhas. E aí ele bota assim, para diferenciar as duas fases, originalmente, incolores, é adicionado um óleo que é um corante azul, e olha que parte importante que ele fala, de natureza iônica, e olha o que ele fala depois, que se dissolve na fase apenas com a maior afinidade pelo corante. Galera, compostos que são iônicos, eles se dissolvem na água. Você podia pegar o exemplo do sal de cozinha. O sal de cozinha, ele é um composto iônico. Lembra? A gente acabou de falar. Compostos iônicos, quando são jogados em água, eles formam a interação íon-dipolo, que é muito forte, que só acontece exatamente pelo fato dessas moléculas terem uma afinidade muito grande. Então, quando eu jogar esse corante azul, ele vai se misturar, obviamente, na molécula da água. Olha lá. A molécula da água, ela vai ficar, vou fazer um efeito especial aqui, ó. Ela vai ficar com a cor azul. Vou botar um azul mais clarinho. Não é tanto claro assim, mas vou botar um azul clarinho aqui na parada. Então a molécula da água tem 30 ml. Cara, a hora que você olha para a prova da UERJ, 30 ml naturalmente é um volume menor do que 70. Então, por exemplo,
Eu não posso, deixa eu desmarcar isso daqui, senão vou sair botando tudo de azul aqui na parada. Eu não posso, por exemplo, marcar as letras A e B, porque as letras A e B mostram que o pedaço maior tá ficando azul, e o pedaço maior ele não fica azul, porque o pedaço maior é a fase orgânica. A fase orgânica não pega esse corante. Então a água, que tem 30 ml somente, ou seja, menos da metade do outro corante, é o composto que vai ficar com a cor azul. Então eu preciso marcar ou a letra C ou a letra D, porque esse pedaço aqui representa os 70 ml e esse pedaço aqui representa os 30. É o 30 ml que precisa ficar azul. 70 aqui e 30 aqui. Só falta descobrir se a água vai ficar em cima ou se a água vai ficar embaixo. Galera, como que eu descubro se a água vai ficar em cima ou vai ficar embaixo? Eu calculo o que a gente chama de densidade. Se a gente calcular a densidade da água, e eu acho que a gente nem precisava, né, calcular aqui a densidade da água, porque ele tem 30 ml pesando 30 gramas. Então, assim, eu só vou escrever ali embaixo por desencargo de consciência. Você não ia precisar perder tempo nisso. A densidade da água é de 1 graminha, 1 graminha por ml. Beleza? E se a densidade da água é de 1 graminha por ml, eu vou calcular a densidade do outro líquido. Ou seja, eu vou calcular a densidade. Qual é o nome do outro líquido que eu não me lembro? Ele não chamou de nome, ele chamou de solvente orgânico apolar. Eu vou dividir 56 por 70. Então, quando eu venho aqui e divido a densidade, vamos botar aqui, densidade do composto orgânico, eu vou dividir 56 gramas dividido por 70 ml. E o resultado vai ser o quê? 0,8 gramas por ml. Senhores, o líquido orgânico ele tem uma densidade menor do que a da água. Se ele tem uma densidade menor do que a da água, ele vai flutuar, obviamente, por ser menos denso, e a água vai para o fundo do recipiente. Por isso que a gente vai marcar a resposta correta como sendo a letra D de dado. Então, a opção verdadeira é a letra D de dado, por quê? Porque a água é mais densa, ela vai para o fundo, ela fica azul, porque o corante é iônico, e o corante iônico, eles se dissolvem em água. Beleza? A gente já fez todas as questões aqui para cima. A gente acabou de fazer a número 12. Eu vou fazer uma questão discursiva para a galera que é da prova discursiva da UERJ. Vou fazer aqui embaixo. Acho que eu botei duas. Duas? Não, eu botei uma só. Eu botei uma só. De novo aqui, olha quem está aqui de novo, na UERJ, O beta-caroteno, cuja forma estrutural está representada a seguir, é um pigmento presente em alguns vegetais, como cenoura e tomate. Galera, o beta-caroteno, ele tem a cor laranja. É a mesma cor, por exemplo, que você encontra no salmão, na beterraba, e ele é um composto extremamente apolar. Por isso que quando você lava o salmão, por exemplo, ele não perde a cor. Por isso que quando você lava a cenoura, por exemplo, ela não deixa a água laranja, totalmente laranja, porque esse cara aqui, ele não quer ser dissolvido na água. E olha que pergunta fácil, cara. Dentre os solventes a seguir, aquele que melhor solubiliza o beta-caroteno. Bom, se o beta-caroteno é uma estrutura apolar, o solvente que vai solubilizar o beta-caroteno com maior eficiência é obrigatoriamente também um solvente apolar, que é o hexano. Por que o hexano? Porque a água é polar, o etanol tem hidroxila é polar e a acetona tem o C dupla O, que a gente chama de carbonila. A gente chama de C dupla O, que é a carbonila. Tranquilo? Então esse cara aqui, por exemplo, ele tem hidroxila, ele é polar. A água tem 2 hidroxilas, ela também é polar. E por serem polares, eles não conseguem solubilizar uma substância apolar como é o beta-caroteno, por isso que a resposta é a letra C. Mas agora vamos ajudar a galera da prova discursiva, isso vale muito, 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 muito também para o pessoal que vai aí, digamos, fazer a prova do Enem, porque alguns assuntos daqui caem. Lembrando que nas questões discursivas da UERJ a gente tem uma dificuldade maior.
O cara fala assim, ó, um técnico de laboratório encontrou no refrigerador 3 frascos, A, B e C, contendo substâncias diferentes, rotulados com a mesma forma. Galera, quando o cara colocar 3 frascos assim, ele certamente vai te perguntar quem está em cada frasco. Mas para eu escrever naturalmente quem está em cada frasco, ele precisa me dar algumas informações pertinentes a esses caras. Bom, eu vou escrever aqui, por exemplo, quem eu consigo montar com essas estruturas. Olha lá. Quem eu consigo montar com essas estruturas? Eu consigo montar, por exemplo, esse cara aqui. Olha lá, um álcool ali primeiro e depois um éter. E aí eu vou trazer esse para o canto aqui e eu vou montar esse outro álcool aqui. Olha lá, o CH3, CH, CH3, e eu vou botar aqui na linha de baixo. Opa, não vou poder fazer assim. Vou botar na linha de baixo, peraí. A hidroxila. Vou fazer aqui uma ligação tortinha e vou botar a hidroxila. Pô, são as 3 estruturas que eu consigo desenhar. Detalhe, as 2 primeiras fazem ligação de hidrogênio. Esse álcool aqui, que é chamado, ó, vou botar o nome deles. Esse daqui é chamado de propan 2-ol. Esse daqui é chamado de propan, olha lá, 1-ol. Opa, peraí. E esse daqui que é chamado de metoxi, olha lá, metoximetano. Opa, esse cara é um éter. Então o tipo de interação que ele faz aqui, ó, ligação de hidrogênio. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, porque o outro carinha do lado, cadê? Sumiu o cursor. Ah, o outro carinha do lado também faz uma ligação de hidrogênio, ou seja, esse cara aqui, ó, ele faz uma ligação de hidrogênio por conta da presença da hidroxila. Para quem não entendeu ainda e chegou até aqui, ó, acho difícil, né, não ter entendido e chegar até aqui. Quando o cara tem essas hidroxilas aqui, ele faz ligação de hidrogênio. O éter, por exemplo, não tem o oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, o tipo de força que ele faz aqui é a força do tipo dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo é o tipo de força que acontece em moléculas que são polares. E o cara me dá 3 características. Perdão. Nas 3 características, ele diz o seguinte. A primeira é que a substância A continha o ponto de ebulição mais baixo. Bom, já sei qual é a substância A. O ponto de ebulição mais baixo aqui, ó, o ponto de ebulição mais baixo aqui é esse cara, o metoximetano, que tem a força mais fraca. Então esse daqui, ele tem um ponto de ebulição mais baixo. Então eu vou escrever aqui como substância A. Olha lá. A substância A é a substância do cara que tem um ponto de ebulição mais baixo. Em relação às 2 primeiras, o propanol 1 e o propanol 2, a gente vai precisar de uma coisa agora que tecnicamente a gente não viu, a gente vai ter que ver quando a gente voltar, que é o processo de oxidação de álcool, galera. Eu vou achar uma tabela aqui, ó, para a gente poder andar mais rápido do que digitar. Eu vou botar aqui assim, ó, oxidação de álcool. Vamos ver se eu acho aqui uma tabelinha, né? De imagens. Deixa eu ver. Porra, podia achar um resumo, hein? Pô, e achei, hein? Olha que resumo legal aqui, ó. Tá lá, garoto. Vou botar aqui, ó, para vocês printarem a tela. Calma aí, tá colando. É muito pesada a figura. Deixa eu ver se vai, né? Ou se ela vai me sacanear aqui online. Deixa eu ver com quanto tempo tá. Caraca, 45 minutos. É difícil, galera. A aula online não é fácil, não. Não só para vocês, pra gente também. Ela não foi a desgraçada da figura. Mas a gente pode olhar por aqui, ó. Dá o print da tela por aqui, ó. Se você tiver um álcool chamado de metanol, ele se oxida a metanol, depois ácido metanóico e depois gás carbônico e água. Se você tiver um álcool primário, ele vira aldeído, depois ácido. Ele vai querer esse aqui, ó. Um álcool primário sempre vira ácido. O secundário vira acetona e o terciário não reage. Você vai ver que ele vai perguntar
qual daqueles dois álcools por oxidação total forma um ácido carboxílico. Então eu vou ter que procurar um álcool primário. Pô, o desenho foi, olha lá. Então dá o print aí, porque esse desenho aqui certamente você vai usar ele em alguma prova esse ano, que a gente vai ver na parte de reações orgânicas. Pô, olha o que ele falou. O frasco B possui uma substância que por oxidação total produziu um ácido carboxílico. Pô, ia ser muito bom se a gente fizesse a prova com o Google, né? Pô, para o cara produzir um ácido carboxílico, ele tem que ser um álcool primário. Galera, vocês sabem quem desses dois aqui é um álcool primário? É o propanol 1. O propanol 1, portanto, é a substância, vou ter que chegar para cá para poder digitar, a substância B. Ah lá, a substância B é o propanol 1, porque ele, sem dúvida nenhuma, ele é um álcool primário. Légora, por que ele é um álcool primário? Porque a hidroxila está ligada nesse carbono aqui, ó, que é um carbono primário. E a hidroxila desse daqui está ligada nesse carbono, que é um carbono secundário, portanto esse é um álcool secundário, não formaria um ácido carboxílico. Álcools secundários formam cetona aqui. Então quando ele vira para mim e pergunta, e a pergunta da UERJ é rasteira, escreva a forma estrutural plana e a nomenclatura e o PAC da substância que o técnico identificou como sendo a substância C, ou seja, a única que ele não deu nenhuma informação. Então a resposta correta da questão, vou copiar e colar, e vou trazer aqui para baixo, apagando naturalmente as outras duas. Ele pediu para que eu identificasse a A. Deixa eu trazer aqui, ó. Vou apagar esse Paranauê aqui. Taraná, 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 taraná. Vou trazer aqui para cima. Traga aqui para cima. Porque estamos mandando. Sai daí, gabarito. A gente tem aqui o propanol 2, que é esse cara aqui. Essa ligação era para estar aqui no meiozinho. Acho que dá para fazer, ó. Olha que tecnologia. Beleza? Então essa é a fórmula estrutural plana e esse é o álcool que a gente chama de substância C. Galera, eu tentei fazer aqui alguns, vocês viram que é muita coisa, os vídeos ficam muito grandes. Eu vou pedir para que vocês, dessa lista, se vocês tiverem algum para poder fazer, aí vocês naturalmente me acionem, porque vocês me acionando, eu certamente vou fazer aquelas que vocês pedirem dessa folha, que foi a folha da sexta-feira passada. Beleza? Então hoje, o que a gente fez? A gente fez a resolução de algumas questões da folha da semana passada e eu, de cara, vou abrir a semana de vocês botando uma outra lista, que é um resumo de tudo que foi dado até agora nas aulas online, de revisão, para que a gente, na próxima sexta-feira, corrija essa folha de forma, aí sim, ininterrupta, ou seja, todas as questões envolvidas dos assuntos que a gente já viu, beleza? Então semana que vem não teremos matéria, a gente só vai ter a resolução de exercícios, que eu vou postar logo a seguir para vocês, de todas as matérias, mas eu vou postar de química primeiro, para que vocês tentem fazer e na outra semana a gente possa corrigir. De boa? Tranquilidade? Fiquem com Deus, um beijo a todos, bom fim de semana.